Olha só, então, um bom dia formal a todos aí. Espero que todos estejam me ouvindo, todos bem, né? Tirando a galera que já me deu bom dia no chat. Ah, a aula de hoje é uma aula que eu queria muito, muito, muito dar ela ao vivo, tá? Eu não queria fazer ela gravada, porque é a aula que vai iniciar o fechamento de triângulo de Pascal e binômio, né? E é um assunto assim, essas duas próximas aulas caem muito, né? Na UFSC. E são aulas, eu já diria que são desafiadoras, tá? Sabe que eu sou hashtag sincerão com vocês, eu não minto. E essa matéria ela vai exigir que você participe bastante, que você converse comigo, que você me, né? Assim como você vem fazendo em todas as aulas ao vivo. Mas para mim, essa aula era importantíssima de ter uma participação massiva, porque eu teria noção do quanto que vocês estão entendendo dela ou não, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fechar rapidinho o triângulo de Pascal. Vou fazer acho que 5 minutinhos, tá? Só para desencargo de consciência, eu vou falar sobre duas propriedades. Já estou compartilhando minha tela com vocês sobre a aula de triângulo de Pascal e já vou iniciar a aula de binômio, tá? A notícia boa é que quem perdeu essa aula, quem está vendo ela gravada e não pôde participar, binômio ainda vai ficar para umas duas aulas, tá? Então é tranquilo, você vai poder participar nas próximas aulas ao vivo aí. Mas essa aula introdutória eu preciso da participação massiva da galera que compareceu, tá? Então, olha só. Eu vou falar sobre duas regras a mais do Triângulo de Pascal, tá? Duas regrinhas, além da relação de Stiefel e daquela soma das linhas que eu falei aula passada, né? Que foi tema da lista de ontem e tal. Da soma das linhas ser as potências de dois. Eu vou falar sobre... Eu, eu chamo essas regras, né? Eu nem sei se eu escrevi certo aqui, regras do cotovelo, galera. Eu escrevo assim. Por que que eu chamo de regra do cotovelo? Porque parece um cotovelo essas duas regras que eu vou passar para vocês. Quando você soma uma coluna inteira do triângulo de Pascal, né? Quando você começa lá em cima e você vai descendo, 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 aonde você parar, você dá uma quebradinha na diagonal, tchuf, vai dar o número de baixo. Acredite ou não, essa regra funciona para todas as colunas do triângulo de Pascal. Professor, por que regra do cotovelo? Porque para mim parece um cotovelo isso aqui, ó. Tá? Para mim esse desenho aqui parece um desenho de um cotovelo. Ele dá aquela quebradinha, tá vendo? Ó? E aí forma um cotovelinho aqui, ó. Tá? É por isso que eu chamo. O nome formal não é esse, tá? O nome é, na verdade, eles chamam de uma das propriedades do triângulo de Pascal. Eu já vou mostrar isso de maneira numérica, né? Nível Léo, isso aí. É. Não, mas eu sempre entendi como regra do cotovelo. Professor, isso cai muito? Não. Vai cair em prova também? Não. Tá? Inclusive, eu nunca vi aparecer uma questão aqui no Sul sobre isso. E também tem a outra regra do cotovelo, tá? Que é essa aqui, ó. Só tô falando também que também parece um cotovelo para mim quando você soma a diagonal, dá o cara exatamente embaixo, né? Você dá uma quebradinha de novo, como se fosse o cotovelo isso daqui, e pega o cara exatamente abaixo dele, né? Eu vou explicar isso já de maneira numérica, mas anote aí essas duas regras. Se você soma a coluna, você dá uma quebradinha, pega o cara exatamente, né, embaixo ali e na direita, e se você somar a diagonal do triângulo de Pascal, você vai pegar o cara exatamente que está abaixo dele. Você vai dar sempre a quebradinha do cotovelo. Eu até gosto de fazer, né? Se você pegar a sua mão e colocar na frente do computador assim, né? Uma das regras você vai conseguir obter se você colocar o seu braço na frente do computador, você vai ver que o seu braço faz exatamente essa regra que eu estou falando. Se você coloca ele com a palma virada para o seu rosto, né? Com a palma virada para o rosto, você coloca ele na vertical, você vai ver que ele dá aquela quebradinha para o lado depois, né? E se você colocar com a palma virada para o computador, para o teclado, e colocar o seu braço na diagonal, igual tá a segunda regra ali, você vai ver que o seu cotovelo ele quebra certinho, né? Um pouquinho abaixo ali, que vai gerar a segunda regra.
Então, uma é com a palma virada para o seu rosto, eu não consigo mostrar aqui, e a outra é com a palma virada para o teclado. Você vai ver que forma as duas regrinhas do cotovelo. Eu imagino que todos estejam vendo o cotovelo que eu estou falando, né? Ou não, galera? Todos estão vendo esse negócio. Não é possível que só eu vejo isso, cara. A Júlia falou que não, tá? Eu já vou mostrar ela desenhadinho com os números, tá? Mas enfim, anotado isso, eu vou mostrar. Olha só. Aqui, ó, agora fica mais claro que isso aqui parece um braço. Para mim, isso parece um braço, cara. Não é possível que só eu veja um braço nisso aqui. Mas enfim, ó, eu peguei o triângulo do. Eu peguei o triângulo de Pascal quando eu somei uma coluna, ó. Somei uma coluna inteira, deu o cara exatamente que está abaixo aqui, né? Deu esse 10 aqui embaixo. 1 mais 3 mais 6 dá 10, que dá aqui embaixo. Se eu somar, ó, lá de cima, 1 mais 2 dá 3, mais 3 dá 6. Se eu quiser somar o outro ali, ó, deixa eu pegar minha canetinha para anotar para vocês. Ó, se eu começar lá em cima, eu sempre tenho que começar aqui em cima, tá? Se eu somar esses caras, aonde eu parar, eu dou uma andadinha pro lado. Vai dar o cara que tá aqui embaixo, né? Tá esse carinha aqui embaixo. Então eu somo toda a coluna, vai dar o cara que tá abaixo dele e para a direita, que eu chamo de regra do cotovelo, né? Essa é a brincadeira. Então 1 mais 2 mais 3 mais 4 dá o 10, né? Se eu somar, enfim, se eu continuar aqui o triângulo, ó, aqui é 1, né? Aqui é 6, aqui é 15, aqui é 20, aqui é 15, aqui é 6, aqui é 1, né? Se eu continuar de novo o meu triângulo, ó, 1 mais, e agora somar, por exemplo, esses dois aqui, dá o 5, né? Sempre quando eu começo lá no início uma coluna e somo, dá o cara que está exatamente abaixo. Vai dar esse daqui, né? Ó, regra do cotovelo de novo, né? Se eu somar agora, se eu for até o 10 ali embaixo, vai dar o cara que está exatamente ali no outro. Se eu continuar, enfim, vai dar o 15 que está aqui embaixo. Sempre funciona. Funciona na vertical e funciona na horizontal. Tá? Essa é a regrinha, a primeira regra. Professor, cai muito isso? Não. Só estou mostrando por desencargo para dizer que eu mostrei, tá? Mas não cai. Qual que é a outra, professor? A outra, de maneira numérica, tem uma que você soma a coluna e dá o cara que está na diagonal, e quando você soma a diagonal, dá o cara que está exatamente abaixo, né? Olha só, 1 mais 3 mais 6 mais 10 vai dar o 20, né? Quando eu somo as diagonais, dá o cara de baixo, ó. Se eu pegar essa outra aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, essa outra diagonal, ó, 1 mais 2 mais 3 mais 4 vai dar o cara de baixo, que é o 10, né? Sempre, quando eu pegar a diagonal bonitinha, quando eu somo a diagonal, dá o cara de baixo, né? Eu faço um cotovelinho para esse lado. Então, tem que sempre fazer essa quebrinha que eu te falei. Mas são regras, novamente, que não são tão utilizadas assim, tá? Belezinha, galera? Tranquilo isso, né? Eu não vou cobrar em lista nada, só quis falar para você saber que existe, beleza? Também não quero encher você de propriedade do triângulo de Pascal. Então, foque na relação de Stifel e foque na soma das linhas, tá? Dando aquelas potências de 2, que foi o tema da aula de ontem. Beleza? Estamos bem aí, galera? Estão me ouvindo? Pouca participação hoje. Sim? Legal? Beleza. Show. Legal, legal, legal. Então, nada. Isso, ainda não tem muito, tá? Ainda não tem, é verdade. Agora vem assim, ó, o que eu tava ansioso para mostrar. Eu juro que eu até ontem tava assim. Eu sempre tô. Quando eu penso em matemática, eu tô de bom humor. Mas quando eu pensei assim, bah, eu vou mostrar o binômio de Newton para aquela turma, né? Que é uma turma que se mostrou, pelo menos alguns, né? Se mostraram encantados ontem com a ideia do somatório, né? Alguns gostaram. Professor, que coisa interessante. Quando eu pensei assim, pô, vou mostrar o binômio de Newton, que é o módulo 73, para aquela turma do segundo ano, né, de Floripa. Acho que eles vão gostar. Tava animadão. Aí quando eu pensei assim, faltou a luz, falei, será que vai ter aula? Tava ficando triste
se eu tivesse que gravar e não pudesse dar ao vivo com vocês, participando comigo, essa aula aqui. Que ela vai exigir, eu quero ver a reação de vocês, tá? Quando vocês enxergarem o que isso aqui tem a ver com o Triângulo de Pascal, né? Eu quero muito ver a reação de vocês. Olha só. Eu vou fazer no quadro, tá? É para você conseguir anotar junto comigo aí essa ideia. Deixa eu só fechar aqui tudo bonitinho. Beleza, eu vou fazer no quadro como eu venho fazendo. Acho que é legal você poder acompanhar antes que eu jogue tudo. Então, olha só, eu queria que você só copiasse comigo, tá? Eu vou fazer o Triângulo de Pascal como eu costumo fazer ele aqui, só até a linha 5 rapidinho, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 1, aqui é 3, aqui é 3, aqui é 1, aqui é 4, aqui é 6, aqui é 4, aqui é 1. Todos lembramos disso, né? 5, 10, 10, 5 e 1. Bom, Triângulo de Pascal simples, tá? Vou deixar ele do ladinho aqui só para a gente ter ele como base. E aí eu queria começar a fazer uma coisa com vocês aqui, tá? Eu queria começar a abrir os seguintes caras, ó. Eu queria que você abrisse comigo x mais a elevado a zero, né? Quanto que dá isso aqui, galera? X e A são duas letras quaisquer, tá? Tipo X e Y. Eu estou usando X e A porque isso aqui vai gerar uma fórmula, que é a do binômio de Newton, né? E no formulário da UFSC, tá como X e A. Isso. Dá 1, né? Qualquer coisa elevada a zero, se não for zero, tá? X e a soma deles não dá zero, vai dar 1, beleza? Legal. E quanto que dá x mais a elevado a 1, galera? Professor, tudo que é elevado a 1 vai dar o próprio x mais a, né? Concorda comigo? Sim. Até agora, tudo bem. Agora eu queria que vocês só... Não precisa responder porque isso aqui é muito longo, tá? Mas só vou perguntar uma coisa. Essa é uma das perguntas mais que a galera no fundamental erra muito, né? Eu posso distribuir esse expoente aqui, galera? Esse 2? Só responde sim ou não para mim. Esse 2 aqui, eu posso distribuir ele pro A e pro X? Ou não? Eu tenho medo disso porque muita gente, né? Se não viu isso recentemente, porque assim, ó, eu sei que o Léo tá passando geometria para vocês. Eu não mexo com a álgebra desde o começo do ano. Então você só teve álgebra ano passado, né? Aí eu não sei se foi com o nosso querido Marcos ou foi com o meu querido irmão Léo. Mas eu só queria lembrar você rapidinho que x mais a ao quadrado, né, ele é diferente de x ao quadrado mais a ao quadrado. Você não pode distribuir esse expoente na soma, né? Isso é uma das regras. Algum professor de matemática deve ter te falado isso já. Que quando você tem x mais a ao quadrado, o que você faz é x mais a vezes x mais a, né? Aí você distribui esse cara, faz a distributiva, vai dar a regra de fatoração, produto notável, como a galera falou, vai dar o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Muita gente já viu falar sobre isso. O de cubos, se você teve uma aula legal de faturação ano passado, você também viu como é que abre o cubo. O do cubo é assim, ó. O do cubo é x ao cubo mais 3 vezes x ao quadrado vezes a, mais 3 vezes x vezes a ao quadrado, mais a elevado ao cubo. Professor, você sabe todos? Sim, eu sei todos. X mais a, eu sei até... Se você falar um número para mim, eu faço. Professor, faz 100. Eu faço todos. Vai ser assim, ó. X à quarta mais 4 vezes x ao cubo vezes a, mais 6 vezes x quadrado a quadrado, mais 4 vezes x vezes a ao cubo, mais a elevado a 4. Senhor, você sabe todos? Sim, eu sei todos. Senhor, nossa, que memória boa. Galera, me conhecendo, você acha que eu estou realmente usando a minha memória?
x mais a elevado a 5. Você acha que realmente eu estou usando minha memória, galera? Né? Eu não estou usando minha memória. É óbvio que não. Tu acha que eu vou decorar alguma coisa? Né? Pô, eu demorei, sei lá, 10 anos para gravar o nome de toda a minha família, galera, que é muito grande. Cara, minha cabeça para memória é muito ruim. Eu estou usando alguma lógica aqui, galera. Alguém conseguiu ver alguma lógica aí, galera, ou não? Agora é o seu momento de brilhar, né? Só para quem... vou colocar o título aqui, tá? Isso aqui que eu estou falando é o binômio de Newton. Tá? Quem percebeu essa relação aqui, tem sempre aquela treta, né? Se foi o Newton, se não foi. Mas a gente chama ele de binômio... Eu vou colocar o acento ali, tá? De binômio de Newton. Isso. O Newton percebeu, né? Essa, assim, eu gosto de falar que tem a tríade das propriedades que você tem que saber do triângulo de Pascal. A primeira é você tem que saber a soma das linhas que dá as potências de 2, né? 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3, 2 na 4. Saber as potências de 2. A segunda é a relação de Stiefel, né? Que é como você forma o triângulo de Pascal. Tem que saber. 4 mais 6 é 10, 6 mais 4 é 10, 4 mais 1 é 5, 3 mais 1 é 4, 2 mais 1 é 3, como você forma o triângulo de Pascal, né? Lembra que ele é infinito, né, galera? Ele nunca acaba. Eu parei no 5, mas ele nunca acaba. E a terceira relação é você entender a relação dos binômios, né? Até o nome, ó, binômio, porque tem duas letras, né? Ó. Quando você faz a expansão binomial aqui, você faz x mais a ao quadrado, x mais a ao cubo, x mais a na 4, os coeficientes dão exatamente o triângulo de Pascal, galera. Acredite ou não, tá? Essa é uma das coisas mais legais que eu já vi na matemática. Eu sou muito alegre por poder dar essa aula, galera. De poder dar essa frente para vocês. Apesar das adversidades, né? Isso me deixa feliz. Né? Olha só. Os coeficientes são justamente os do triângulo de Pascal. Professor, eu não acredito em você. Acredite. É sempre assim. Pode botar na internet, no Google, binômios, sei lá, x mais a elevado na quinta, põe num programa, né? Ou põe na internet só binômio mesmo, binômio, potências dos binômios, né? Espera aí que a Giovana tem uma dúvida. Pera, na elevada... Isso, tu tá falando desse daqui, ô Giovana, olha só. Desse aqui e desses daqui? Desses dois? Por que que um é o x que está ao cubo e o outro é o a que está ao cubo? Tá certo, tá? A regra, essa turma eu gosto por causa disso, né? A galera já percebeu. Professor, será que tem algum erro? Não, tem uma regra para colocar o expoente também, tá? Eu já vou ensinar essa regra. Isso é o binômio de Newton completo, tá? Isso é o binômio de Newton completo. Eu vou ensinar como que eu faço, beleza? A ideia é a seguinte, ó. Só vou esperar vocês copiarem. Tá certo, tá, Giovana? Um é o x ao cubo, o outro é o a ao cubo, tá? Eu vou ensinar. É bem simples a ideia para você montar isso daqui. Depois eu vou ensinar a fórmula, trabalhar com binômio, blá, 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 blá. Mas primeiro você tem que entender. Então você percebeu o que tem a ver com o triângulo de Pascal, né? Tem a ver que os coeficientes, né? Coeficiente é o que é número. São exatamente os números do triângulo de Pascal. Isso é maravilhoso, tá? É muito bonito, né? É uma beleza indescritível. Já copiaram aí? Posso ensinar a regrinha para escrever os expoentes? Posso? Beleza. A regra para você escrever os expoentes é assim, ó. Eu vou só apagar para escrever de novo, tá? Eu vou escrever a mesma coisa. Você não precisa copiar o que eu vou fazer. Eu só vou montar, só vou te falar qual que foi a lógica que eu usei para montar isso aqui, tá? Olha só. Você percebe que agora que você entendeu que isso aqui tem relação com o triângulo de Pascal, você vai olhar aqui, ó. Isso aqui é x mais a elevado ao cubo, né? Você vai lá e você vai olhar para a terceira linha do triângulo de Pascal. A terceira linha tem quantos elementos, galera? Tem 1, 3, 3 e 1.
né? Tem 4 elementos. Então, você vai colocar os 4 elementos aqui, que são os coeficientes. 1, aí depois você vai separar o 3, né? Esses vão ser os coeficientes. Aí depois o 3 de novo, aí depois 1. Foi assim que eu fiz, porque eu sei que os coeficientes vão ser os da terceira linha do triângulo de Pascal. Vai ser essa linha aqui, ok? Aí eu vou colocar o produto deles em todos. XA mais 3XA mais 3XA mais 1XA. Né? Vai ser sempre assim, x vezes A. Aí olha só, o primeiro ele vai começar com o expoente máximo, que é 3. E o A vai começar com o expoente mínimo, que é 0. À medida que você vai andando para a direita, o x vai, presta atenção, hein? O x vai perdendo um expoente e o A vai ganhando 1. Então, o x era 3, perdeu 1, ficou 2. O A era 0, ganhou 1, ficou 1. O x vai perdendo, né? Então, era 2, vira 1. E o A vai ganhando. Era 1, vira 2. O x vai perdendo, né? Era 1, vira 0. O A vai ganhando, né? Era 2, vira 3. Pronto. Aí, qual que é a regra? Quem está elevado a 0 não precisa aparecer, né? A elevado a 0, eu falei para você que A é um número positivo. Positivo não, desculpa. Não é 0, né? Pode ser negativo também. Mas o A não é 0. Quanto que vale A elevado a 0, então? Professor, A elevado a 0 vale 1. Então, ele não precisa aparecer, né? Quanto vale A elevado a 1? Professor, A elevado a 1 é o próprio A, não precisa aparecer. Quanto vale x elevado a 1? Professor, x elevado a 1 é x, não precisa aparecer. E quanto que vale x elevado a 0? Professor, x elevado a 0 é 1, não precisa aparecer também, né? Multiplicar por 1 não faz diferença. Assim como esses coeficientes também não precisam aparecer, eu só coloquei eles justamente para mostrar que era o triângulo de Pascal. Então você gerou, isso aqui foi gerada a tua x mais a elevado ao cubo. O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o segundo vezes o quadrado do primeiro, mais o cubo do segundo. Foi gerado. Né? Isso é muito louco, galera. Professor, peraí, antes de responder as dúvidas, tá? Eu só vou fazer o do x mais a elevado a 4, tá? Já vou responder as dúvidas de vocês. Calma lá. Vou de novo, tá? Professor, não entendi muito bem. Vou fazer com você o da linha 4 e vou deixar para você fazer o do 5, tá? Lá vou eu. X mais a elevado a 4. Vou lá olhar a quarta linha do triângulo de Pascal. Vou colocar os coeficientes. 1, 4, 6, 4 e 1. Vou colocar XA em todo mundo. Todo mundo é XA. XA mais. XA mais. XA mais. XA. Todo mundo é XA. Mais 1 vezes XA. Todos eles são XA. O X, né, lembra, ó, sempre começa no máximo. A minha cabeça funciona assim. Porque eu sempre comparo com o x mais a ao quadrado. Eu sei que começa com o quadrado do primeiro. Então, aqui vai começar com xa elevado a 4. E o a começa na zero. Né? Aí o x vai perdendo e o a vai ganhando. O x vai perdendo e o a vai ganhando. O x vai perdendo, fica 1 e o a vai ganhando. Até que o x perde tudo e o a ganha tudo. É sempre um equilíbrio, né? A soma dos expoentes sempre dá 4, ó, tá vendo? 1 mais 3, 4. 0 mais 4, 4. 4, 4, 4. Sempre assim. Aí o a na 0 é 1, não precisa aparecer. Olha que legal, galera. O a na 1 é o próprio a. O a ao quadrado é a ao quadrado. O x na 0 é 1 e o x na 1 é x, né? Pronto, acabei de montar o meu binômio de quarto grau, né, galera? Olha que interessante. É muito legal, uma regrinha bem simples para você montar. O x vai perdendo e o a vai ganhando. Ponto, acabou, não tem dificuldade nisso, né, galera? Bem tranquilo. E aí o a desaparece no primeiro porque ele fica elevado a 0, né? Quando você eleva a 0, ele acaba desaparecendo. E o a e o x desaparece do último. Tudo bem ou não? Deu para entender isso, galera? Vocês podem fazer o do 5 só para eu ver? Alguém ficou com dúvida em como montar? Não precisa escrever no chat do 5, né? Você pode fazer no seu caderno aí e eu vou esperar você fazer. Não vai escrever no chat, vai dar gigante esse negócio. Tá? Deixa eu responder.
Tudo bem. Ah, quem ainda está achando confuso, né? Espere um pouquinho que eu já vou fazer o do 5, tá? Só tente pensar bonitinho. Pode falar, Giovana. Eu sei que tá falando, querendo falar da coluna aí, né? Pode falar. O que você pensou em relação à coluna? Eu já vou fazer o do 5 para vocês entenderem bem, tá? Calma aí, Aninha. Fique calma. Você quer abrir aí para falar, Giovana, ou não? Tá. Vou esperar então, enquanto uma das galeras fazem aí, abrem bonitinho o x mais a elevado a 5. E o resto, vou esperar a Giovana escrever para mim. Eu vou fazer o do 5, tá? Ah, entendi. Claro, claro. Você pode fazer assim também. Eu entendi a sua ideia. Quando for o sinal de menos, eu vou explicar, tá? Quando tiver um sinal de menos no meio ali. Tá? Aí eu vou explicar isso, mas vão ser para exemplos mais para frente, tá? A gente vai gerar uma fórmula daqui a pouco e a fórmula vai dar conta do sinal de menos, tá? Entendi o que você falou, Giovana. Gostei, tá? Já vou explicar o que a Giovana quis dizer. Achei legal. Posso fazer o do 5 ou não? Aí, se precisar, eu faço de novo o do 3 ou o do 4, vocês que escolhem. Posso fazer? Ok, olha só. Aninha, você que ficou com dúvida aí, presta atenção. Vai lá, ó. Participe comigo, vê se você entendeu. Lá vou eu. Você coloca, né? Eu vou fazer como a Giovana tá pensando, só para vocês entenderem o que ela quis dizer, tá? Achei bem legal também, olha só. Você vai colocar aqui todos os coeficientes, vão ser os coeficientes do triângulo de Pascal, né? Então, 5, 10, isso aqui tá claro, eu acho, né, galera? Quero que vocês entendam isso. Não, se eu for o 4, eu vou ter eu vou ter 5 termos. Se eu for o 5, eu vou ter 6 termos. Se eu for o 3, eu vou ter 4 termos, né? 4 parcelas, 3 parcelas, 2 parcelas, uma parcela. É sempre um a mais. Esse um a mais é muito importante, tá? Esse fato de ter um termo a mais do que o expoente, você percebe? Ó? Quando eu estava elevado ao quadrado, eu tinha 3 parcelas, um a mais do que 2. Quando eu estava elevado ao cubo, eu tinha 4 parcelas, um a mais do que 3 por causa da linha do triângulo de Pascal. Aí, olha só, Aninha, você vai colocar o XA em todos, tá? Isso, exatamente, porque as linhas começam em zero. Muito bom, Elita, é isso aí. Até agora tudo bem, né, galera? Você colocar o XA em todos, não tem problema, né? Aí, como que a... Eu acho que, como tinha muita coisa, eu acabei não falando tudo o que acontecia, né? Então, assim, eu acho que esse jeito que a Giovanna escreveu ali, eu acho que é legal de você entender também, quer ver? Ó? Porque o x vai começar com o máximo, né? Aí ela fez uma sequência, ela colocou assim, ó. O x começa com o máximo. Igual quando é o quadrado, o x começa ao quadrado, que você já decorou isso lá no primeiro ano. O x começa com o máximo. E aí ele vai ganhando, tipo, ele vai perdendo. Você escreve 5, 4, 3, 2, 1, 0. Né? O x ele foi perdendo um expoente de cada vez. E o A, ele foi ganhando, né? Começa no zero, e você vai ganhando um de cada vez. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui é a regra. Né? Então, ó, acho que foi isso que tu quis dizer, né, Giovana? Você começa contando de zero, né? Para o A você conta de 0 até 5, e para o 5 você conta de 5 até 0, para o X, né? Foi isso que você pensou? Perfeito, tá? Só que aí tem que tomar cuidado. Foi o que eu disse, ele vai diminuindo de um em um. Aí o que acontece, né?
Professor, mas por que que o A não aparece no primeiro? Ele não aparece no primeiro porque A elevado a zero vale 1. Vou até escrever isso aqui para você anotar. A elevado a zero vale 1. Né? É por isso, e 1 vezes qualquer coisa é essa coisa. Então, esse A na zero não aparece aqui. Esse A na 1 não precisa do expoente 1, porque 1 é neutro. Aqui eu não preciso mexer, não preciso mexer. O X na 1 é o próprio X. E o X na 0 não precisa aparecer também. Pronto, você abriu. Tem que ter um sinal de mais entre eles, né? Só para a Carol que perguntou para mim, professor, e se for sinal de menos? A gente vai trabalhar com isso depois, tá? Mas se for sinal de menos, se, por exemplo, o A for negativo, né? Se o negativo estiver na direita, né? Se o negativo estiver na direita, o cara que tiver o A que for o expoente ímpar fica negativo e o A que tiver expoente par fica positivo. Porque você lembra que quando você pegar, por exemplo, menos 1 e elevar ao cubo, ele continua sendo menos 1. Né? Se você pegar menos 1 e elevar ao quadrado, aí ele fica positivo. Então, os caras de expoente par ficam positivos e o de expoente ímpar ficam negativos. Isso mas é uma conversa para depois, tá, Carol? É uma conversa para depois. Tá? Primeiro vamos entender bem isso daqui. O Vinícius falou, bem mais fácil assim. É literalmente a mesma coisa, né? Mas eu concordo que fica mais legalzinho para você entender. É só você contar, né? É só você ir contando. Você começa no máximo, vai perdendo um em um, enquanto o X perde, o A ganha. Ou você faz os dois juntos, ou você faz um de cada vez. Aí é a sua escolha, tá? Depende de como funciona a sua cabeça, cada um escreve do jeito que quiser. É só dali, galera. O que importa é você entender isso aqui, que é maravilhoso, é muito bonito, né? Deu para entender bem, galera? Alguém ficou com dúvida ainda? Alguém tem mais algum comentário? Eu adoro o comentário de vocês. É sempre muito gratificante. Deu para entender como monta? Beleza. Ok. O que acharam? Isso foi o que eu falei, né? Ah, a soma sempre dá o expoente inicial. Ah, foi o que eu disse. A soma sempre dá o expoente inicial, exatamente. Né? Eu tinha comentado isso. Então, tem várias maneiras de pensar. Você pode pensar que a soma sempre dá o expoente inicial. Você pode pensar que, como a Giovana falou, que vai contando, né? De 0 até 5, de 0 até 3. Você pode pensar que um ganha e o outro perde. Eu não sei, galera. Pense como você quiser. Ah! O Victor falou, não entendi como vai ser cobrado em questão. Eu nem sei se hoje vai ter lista, tá, galera? Já adianto. Porque eu só estou apresentando para vocês esse troço aqui. Porque você vai ver a fórmula aqui feia, né? Você vai ver a fórmula disso aqui ficar muito feia. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para falar sobre isso aqui. Mesmo você tem que entender como que funciona. Depois que você entender como que funciona, daí a gente fala sobre exercício, sobre como que vai ser cobrado isso. Eu vou escrever. Então, beleza. Vou abrir meu slide aqui para a gente poder. Ah, tá. Antes disso, deixa eu anotar uma coisa. A gente também, e aí, isso tem a ver muito com o que vai cair na UFSC, tá? Aqui, isso aqui cai todo ano na UFSC. E aí você começa a dar nomes para esses termos aqui. Por exemplo, ó, esse cara aqui, ó, é o termo 3 do binômio, né? Esse cara aqui é o termo 2 e esse cara aqui é o termo 1, né? É como se você chama de T1, T1, T2, T3, né? São os termos do binômio de Newton. É legal que você tenha esse conhecimento, tá? É algo a se notar. Por que que isso gera problema? Isso, para mim, é a pior parte de você entender. Porque vai ter que alguém já cantou esse problema, né? Porque quando você vai olhar o termo de Pascal, ele começa em zero, a linha começa em zero e a coluna começa em zero. E aí, infelizmente, galera, os termos aqui, você começa a contar em um, tá? Isso. O T1 é o primeiro, esse aqui é o T2, esse aqui é o termo 3, esse aqui é o termo 4, esse aqui é o termo 5,
e esse aqui é o termo 6. Então, note, ó, quando o expoente é 5, você vai gerar 6 termos. Quando o expoente é 4, você vai gerar 5 termos. Isso é algo a você... É algo que vale a pena um post-it, né? Vale a pena que você anote isso, galera. Antes de eu ir para o slide, eu queria que você anotasse isso com carinho, né? Então, sempre geramos... vou escrever aqui, ó. Vamos gerar, né? Sempre n mais 1 termos, tá? Então, isso é muito importante que você anote. Então, por exemplo, se o n for 5, você vai gerar 6 termos. Se o n for 4, você vai gerar 5 termos. Se o n for 3, você vai gerar 4 termos, por causa do triângulo de Pascal, né? Isso, pode escrever também que não vai começar em 0, né? Vai, mas esse n mais 1, ele vai ser importante para nós. Anote, né? É uma dica flamejante essa. Vou desenhar para vocês aqui um foguinho. Dica flamejante, tá? Porque vai acabar confundindo depois, pela minha experiência, não que ela seja muito grande, mas acaba esse fato de ter um termo a mais acaba confundindo. Belezinha, queridos? Então a gente vai agora tentar escrever. Se eu conseguir escrever nessa aula de hoje ainda essa fórmula geral, eu estou feliz, para a gente conseguir entender bem como funciona. Beleza? Seguimos o baile, então? Então seguimos. Tá? Serve sim, tá, Giovana? Giovana perguntou se começar em 0 funciona. Então essa foi a minha introdução ao assunto, né? E qual que vai ser a nossa regra geral, então? Qual que vai ser a nossa regra geral? Aí que tá. Como é que você escreveria isso daqui? X mais A elevado a N, né? Como é que você escreveria isso? Essa é a nossa pergunta, né? Porque isso vai gerar nossa fórmula para o binômio de Newton. A regra vai ser a seguinte, tá? A regra vai ser a seguinte. Olha só. Eu vou ainda usar esse quadro, porque eu acho que vai ficar legal se eu te mostrar. Eu vou apagar esses coeficientes aqui. E eu vou escrever como se fosse no triângulo. Pode ser? Vou localizar esses termos no triângulo. Lembra como é que eu localizo no triângulo? A fórmula é bem feia. Mas você é capaz de entender, galera. Eu confio em vocês. Eu vou escrever como sendo, tá? Os elementos do triângulo de Pascal. Ele começa com o primeiro cara da linha 3, o 3, 0. Depois começa com o 3, 1. Depois começa com o 3, 2. E depois vai ficar no 3, 3. Né? Lembra disso? Ó? O 3, 0 é esse 1 aqui. Depois é o 3, 1. Depois é o 3, 2. Depois é o 3, 3. Né? Ele fica... Eu poderia escrever assim, não posso, galera? Poderia escrever assim, né? O que você acha? Seria uma possibilidade. Então, vou descrever agora a formulazinha do triângulo. E aí você vai aparecer ela. Você mostra para sua mãe depois. E aí ela vai falar assim, meu Deus, ou para o seu pai, ou para o seu cachorro, para sua avó, para o seu avô, sei lá, para quem você quer mostrar. Ela vai falar assim, ó, Jesus do céu, o que você está aprendendo nesse colégio? A fórmula é essa, ó. Professor, como é que você decorou? Ficou feio esse meu sigma aqui. Como é que você decorou essa fórmula? Ah, cara, eu decorei. Eu sou vida louca. Lá vai. Essa fórmula... Opa, não é X aqui, não. Falei que eu decorei e escrevi errado, né? NP... Calma lá. Garanto para você que se você ficar comigo, isso aqui vai fazer muito sentido para você, tá? Se você ficar aqui me respondendo, conversando comigo, essa fórmula vai fazer muito sentido para você. Essa é a fórmula que o Newton escreveu no livro dele, né? Essa é a fórmula que ele escreveu no livro dele. E essa fórmula é capaz de gerar tudo que a gente gerou ali, tá? Mas ela, eu garanto, galera, que ela é só feia.
ela é muito simples de entender porque você já entendeu como gerar, se você me respondeu. Você já entendeu como gerar. Ela só é feia, tá? Acredite em mim, a UFSC coloca todo ano esse troço no vestibular dela, tá? Só que essa fórmula tá no formulário e essa fórmula vai estar no formulário da sua prova também. Só tem que o seu motivo, a sua tarefa é só entender o que ela quer dizer, né? Essa fórmula está no formulário da UFSC, tá? Então você não precisa decorar, você tem que entender ela. E você vai ver que ela faz muito sentido, tá? Faz muito sentido. Vou te explicar. Nesses 5 minutinhos que eu tenho, eu consigo te explicar essa fórmula, beleza? Não vou colocar lista, até porque teve muita gente que não assistiu a aula, mas essa aula vai servir como uma introdução a esse assunto que vai ser muito valiosa, galera. Porque eu vou começar a usar essa formulazinha aqui. Mas eu tenho certeza que, assim como você, quem gostou dessa matéria até agora vai continuar gostando. Tá? Presta atenção, hein? Lá vou eu. Vou escrever aqui, ó, como se fosse o x mais a elevado ao cubo. Vou trocar o n por 3, tá? Beleza? Trocarei o n por 3. Olha como faz sentido, galera. Juro pra você que faz sentido. Pronto. O n, ele vai ser sempre dado, tá? O n vai ser 3, ou o n vai ser 4, ou o n vai ser 5, né? É sempre assim, ó, é x mais a elevado a n, tá? Esse é um expoente. Você quer abrir. Essa fórmula está lá no formulário da UFSC. Eu quero que você entenda o que ela quer dizer. Olha só. Lembra como funciona o somatório? O somatório, ele quer dizer que você vai ter que somar, não é? Olha como não é tão complicado assim, galera. Você vai ter que somar. Olha só, você vai somar. E lembra que o P, o P, ele vai começar em 0. Beleza? Ele vai começar em 0. E depois ele vai rodando de 1 em 1. Ele vai aumentando de 1 em 1, né? Então, eu quero que você faça isso, tá? Quero que você faça isso. Quero que você tente enxergar que isso daqui que está escrito é a mesma coisa que esse x mais a ao cubo que eu escrevi aqui. Olha só. O P começa em 0. Fica 3, 0. Depois ele fica 1. 3, 1. Depois 3, 2. Depois 3, 3. Está escrito ali. É a mesma coisa, né? Aí, olha só. X elevado a 3 menos P. Se o P vale 0 inicialmente, 3 menos 0 vai dar 3. Ó, ele retoma o x ao cubo. E fica o a elevado a 0. Né? Lembra que aparece um a elevado a 0 que eu apaguei aqui? Um a elevado a 0. Então, esse aqui é o primeiro termo, quando o p vale 0. Aí depois, o p vale 1. Agora o p vale 1. Então, fica 3, 1. 3, 1. O x fica 3 menos 1, que é o quadrado. Então, ele perdeu uma unidade. Por isso que eu falei, né? É legal você entender que ele vai perdendo de 1 em 1. Como o P vai aumentando de 1 em 1, o X vai perdendo uma em uma unidade. Então, o X fica 3 menos 1, X ao quadrado. E aqui fica A elevado a 1. Ah, professor, que legal. Né? Olha só. Aí depois o P vale 2. Aí fica 3, 2. 3 menos 2 dá 1 e o A fica A ao quadrado. E depois fica o P, vai até o último, né? Lembra que o início é 0 e o final é 3? Aí vai ficar A elevado a 3. No final, 3 menos 3 dá 0. Então, essa fórmula aqui nada mais é o que o Newton fez, é simplesmente escrever o que a gente está falando a aula inteira, só que ele escreveu em forma de somatório. Simplesmente isso. Né? Mas ele está escrevendo o próprio binômio dele, galera. Beleza? É isso que ele está fazendo. Ó, só para finalizar, então, vou colocar aqui o 4, só para a gente entender. Né? A 4, 4, 4. Mas você entende que a fórmula, né? A fórmula é essa aqui, ó. Tu entende que é exatamente isso que eu estou falando, né? A Ana falou, professor, eu não vou usar a fórmula. Sim, não precisa usar. Porque eu te ensinei a lógica de como montar. Mas o que eu quero, você tem que ser capaz de perceber que essa fórmula e a lógica que eu te mostrei de como gerar esse binômio, você consegue perceber que é a mesma coisa? E aí, como na UFSC, né, vai ter lá no formulário, você tem que ser capaz de usar essa fórmula. É isso que eu tenho que te ensinar. Como usar ela. Você não precisa decorar, você tem que entender ela
entender como usar. É isso que a gente vai trabalhar nas próximas 2 aulas, tá? Mas você percebe que não é tão ruim, galera? Ou só eu que acho assim que, como a gente trabalhou aula passada bem o somatório, né? Ó, é isso, você vai começar o P igual a zero, vai ficar 4, 0, aí 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, né? O X vai começar com 4 e o A com 0. O X vai perdendo e o A vai ganhando. Essa fórmula retoma exatamente o que a gente estava falando. A diferença é que, em vez de aparecer direto, aparece os termos do binômio aqui, bonitinho, tá? Aparece Foi o que eu disse, tá? Não se assustem, galera. Por favor, eu não queria que vocês temessem essa matéria. Não é uma matéria difícil, tá? Se vocês confiarem em mim, a gente vai conseguir entender, assim como a gente entendeu, seja sem internet, com luz, sem luz, online, presencial. Se você ficar aqui comigo, você vai entender o que quer dizer essas coisas aqui, que é a parte mais feia do ano, né? Essa formulazinha é o que mais poderia assustar você, mas não vai, tá? São coisas tranquilas, você vai amar essa matéria. Para quem gosta, né, de matemática e quem quer tirar uma bola da UFSC, tem que amar essa matéria e vai gostar dela até o final, beleza? Tranquilinho, queridos? Ó, que vem a gente continua, tá? Hoje não vai ter lista. A Elita perguntou se o número de cima... Isso, exatamente. O número de cima é sempre maior que o de baixo, tá? Se o número de baixo for maior que o de cima, é uma impossibilidade matemática. É isso mesmo, não tem como calcular. Queridos, a aula que vem eu volto, então. Espero que com a turma cheia, para a gente poder entender como que isso pode ser cobrado em exercício com vocês, tá? Mas espero que tenha... Apesar dessa fórmula aqui, não sei se continuarei ao vivo, tá? Não sei, não tenho esse poder mais para decidir isso. Mas se fosse para escolher, sim, tá? Porque, para mim, essas aulas de binômio, pelo menos até acabar binômio, eu queria continuar ao vivo, tá? Para eu poder explicar isso certinho e ver a sua reação no chat, para mim é muito importante ver se você está entendendo bem o que eu estou falando, tá? Então, hoje não tem lista, tá? Não espere lista, hoje não vai ter. Tô avisando, avise seus amigos também, beleza? Valeu, queridos. Até mais, então. Repetindo, hein? Não tem lista, galera. Não tem lista, ok? Não vai me cobrar Marli depois lista que hoje não tem, tá? Valeu, valeu, valeu. Deu boas. Até mais. É nóis. Deixa eu parar a gravação aqui para iniciar. Parar a gravação.